Olá, bom dia. E hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre os modelos atômicos. A gente vai falar mais especificamente sobre alguns números dos átomos que são importantes para a gente entender a estrutura daquele átomo, né? Então, nós já falamos que existem 4 tipos de modelos atômicos, ou seja, formas com que os cientistas, né, acreditam ou acreditavam que o átomo possuía. O primeiro modelo proposto foi o de Dalton, né, que era aquela esfera maciça e indivisível. Depois, esse modelo foi substituído pelo modelo de Thomson, né, que era um modelo que era parecido com um pudim de passas, né, era uma esfera positiva incrustada com os elétrons, né, que são partículas negativas. Depois veio o modelo de Rutherford, que era semelhante ao modelo planetário, né, onde havia o núcleo no centro, com os elétrons girando em volta na eletrosfera. E hoje, né, o que a gente tem de forma mais corrente é o modelo de Rutherford-Bohr, que Bohr aperfeiçoou, né? Então, Niels Bohr, ele aprimorou o modelo que era de Rutherford. Ele apresentou essa explicação em 1913, né, e explicava que os elétrons podiam se movimentar ao redor do núcleo, de maneira semelhante aos que os planetas fazem em suas órbitas ao redor do Sol, né? Então, são os orbitais, que são os lugares aqui em volta onde os elétrons eles se deslocam, né? E os elétrons também podiam passar de um orbital para o outro. Então, esse é o modelo atômico, né? Então, essas linhas aqui, elas são os locais, né? Então, onde os átomos, eles se movimentam em torno do núcleo. E aqui, se a gente fosse imaginar, né, fizesse uma representação mais esquemática disso, né, ela ocorre da seguinte forma. Eu tenho aqui no meio o núcleo. O núcleo, ele tem os prótons, são esses P's, né, os prótons, que tem carga positiva, e tem os nêutrons, que, como o nome diz, ele é neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. E aqui, ao redor do núcleo, né, tem os elétrons, que tem carga negativa. A respeito desse tipo de modelo atômico, né, nós temos alguns números que são importantes, né? O primeiro número mais importante é o número atômico. O número atômico, né, que é a identidade do átomo, ele é o número de prótons que aquele átomo possui. Uma coisa muito importante a respeito do próton, né, foi que átomos de um mesmo elemento químico sempre vão ter a mesma carga nuclear, né? Então, quando eu tenho o mesmo elemento químico, eu tenho que todos os átomos daquele elemento químico têm o mesmo número de prótons. Por exemplo, o sódio, todos os átomos de sódio têm 11 prótons. Né? Então, a identidade do sódio é essa característica de ter 11 prótons no núcleo. Né? Então, número atômico a gente indica dessa forma que a gente coloca, é o Z, né? A letrinha Z indica o número de prótons ou o número atômico, e eu coloco a quantidade. Então, para o sódio, nós temos que Z é igual a 11. Isso significa que o sódio possui 11 prótons no núcleo. Já o oxigênio, ele tem o número atômico igual a 8. Então, Z igual a 8. Ou seja, o oxigênio ele já possui 8 prótons no núcleo. E a gente representa o número atômico assim, de forma subscrita, né? Então, ele é pequenininho, e embaixo do símbolo do elemento químico, né? Todos os elementos químicos possuem símbolos. Isso não é a gente que escolhe, né? Isso já é bem padronizado dentro da química, né? Então, existe um padrão, que é o símbolo para aquele elemento químico. O símbolo do sódio é o Na, né? Então, isso aqui provavelmente vem do nome dele em latim, né? Provavelmente é algo relacionado a Na. O do oxigênio é o O. Então, eu tenho Na com 11 pequenininho aqui, indicando que ele tem 11 prótons no núcleo. Outro exemplo aqui, né, que seria o hélio. O hélio tem o número atômico igual a 2. Se a gente desenha, né, um átomo de hélio, ele seria da seguinte forma, né? Ele tem aqui a eletrosfera e ele tem 2 prótons. Essas bolinhas aqui com mais indica que ele tem 2 prótons. Olha o que mais que a gente pode observar, né? Ele tem 2 prótons e ele também tem 2 nêutrons. E ele também tem 2 elétrons. Isso é importante. Né? O número de prótons de um mesmo elemento químico jamais varia. Então, todos os elementos químicos, todos os átomos de hélio sempre vão ter 2 prótons. Mas o número de nêutrons e o número de elétrons pode variar. Tá? Então, o que nunca varia, número de prótons. Número de nêutrons e elétrons pode variar.
tá? Mas, agora, nesse primeiro momento, nós vamos considerar que o número de elétron também é igual ao número de prótons. Então, se ele tem 2 prótons, ele também tem 2 elétrons. Essa é a situação, né, em que o átomo ele está eletricamente neutro. Por quê? Porque ele tem a carga positiva e negativa de maneira semelhante, né? Então, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Com base no número atômico, nós podemos definir de maneira bem precisa o que é um elemento químico. O elemento químico vai ser um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Como eu já falei, né? Todos os átomos de um mesmo elemento químico vão ter o mesmo Z, ou seja, o mesmo número atômico. E, além do número atômico, outro número muito importante é o número de massa. Né? O que é massa? Massa não é como se fosse o peso? Né? Então, a quantidade de matéria que aquele átomo tem. A gente pode colocar o átomo na balança? Né? De certa forma, sim. Né? Então, a gente vai medir a massa dele. Vai ser dado em quilogramas? Não, o átomo é muito pequenininho, não dá para a gente medir em quilogramas. A gente mede em unidade de massa atômica. Né? Mas é isso que o número de massa significa, né? Como se fosse o peso daquele elemento químico, né? O peso daquele átomo. E essa massa, ela corresponde à soma dos prótons mais os nêutrons. Ah, mas por que o elétron não? A massa não devia ser tudo? Devia, mas o elétron, lembra que eu mencionei lá na outra aula passada, né, na aula sobre modelos atômicos, que o elétron é muito pequenininho. O átomo já é pequenininho, o elétron é muito menor. Então, o elétron, a massa dele é considerada desprezível, né? Porque ela é muito pequenininha. Então, a gente considera que o número de massa vai ser a soma dos seus prótons com os seus nêutrons, né? E a representação do número de massa é um A. Então, a gente tem que A é igual a Z mais N. Meu Deus, o que isso significa? Nada demais, olha. A é o número de massa, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos ver um exemplo? Aqui eu coloquei um exemplo do enxofre. O enxofre é aquilo que o ovo podre libera, né? Um cheiro de ovo podre. Aquilo tem enxofre. Sabemos que o enxofre ele tem 17 nêutrons e 16 prótons. Qual é a sua massa? Eu não acabei de falar? Como que a gente calcula? Basta somar. Né? Então, eu tenho que ele possui 17 nêutrons e 16 prótons. Substituindo, 16 é o número de prótons, 17 é o número de nêutrons. 16 mais 17 é igual a 33 U, né? Que são unidades de massa atômica. Não vou medir em quilograma, vou medir em unidade de massa atômica, porque o átomo é muito pequeno. Então, A é igual a 33 U. É só somar. Muito simples, né? Como que eu represento esse número de massa no meu símbolo do elemento químico? Né? Eu vou representar ele aqui em cima. Né? Então, eu já falei que o número atômico ele fica embaixo. Né? Então, ele fica aqui pequenininho embaixo. Já o número de massa, ele também fica aqui pequenininho, mas ele fica em cima. Tá? Então, o número de massa é sempre em cima, o número atômico ou o número de prótons é sempre embaixo. Então, aqui um exemplo. Né? O que esse símbolo aqui ele significa? Né? Isso significa que o carbono, C é o símbolo do carbono, o carbono ele possui 6 prótons e tem massa atômica igual a 14. Se o carbono ele tem massa igual a 14 e tem 6 prótons, ele tem quantos nêutrons? Lembrando que no núcleo tem os prótons e os nêutrons. O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, para a gente encontrar quantos nêutrons ele tem, né, basta a gente fazer o caminho contrário. A fórmula não é A é igual a Z mais N? A é a massa, 14, que é igual a N, que é o que eu estou procurando, mais 6. Resolvendo nessa continha super simples, N é igual a 14 menos 6. Né? É só a gente pensar, a massa não é a soma dos dois? Então, se eu quero o número de nêutrons, basta eu somar o número de prótons do número de massa. Então, N é igual a 8 nêutrons. Vamos tirar a prova, né? 8 mais 6, 14. Então, tá certinho. Vamos ver outros exemplos aqui, né? Vamos fazer mais cálculos que envolvem o número de massa e o número atômico. Dá uma olhadinha aqui no alumínio, né? O alumínio, o que significa isso? AL é o símbolo, 13 é o número de prótons, ou o número atômico, e 27 é o número de massa. Então, a quantidade de prótons é igual ao número atômico, ou seja, ele tem 13 prótons.
Como a massa é a soma dos prótons mais dos nêutrons, nós temos que massa é 27, é igual a 13 mais N, que é o que eu estou procurando. 27 menos 13 é igual a 14 nêutrons. Né? Então, sempre que eu quiser achar o nêutron, basta eu subtrair, né, o número de prótons do número de massa. Eu tenho 14 nêutrons. Vamos ver se está certo. 14 mais 13, 27. E o número de elétrons? Quantos elétrons esse elemento químico tem? O número de elétrons, eu disse que ele vai ser igual ao número de prótons. Se ele tem 13 prótons, ele, consequentemente, tem 13 elétrons. Vamos fazer um exercício que é muito comum, né? Essa é uma tabelinha que sempre cai, né, nessas atividades que são relacionadas à estrutura do átomo. O que está pedindo aqui? Né? Tem o elemento químico, tem símbolo, número de prótons ou número atômico, número de nêutrons, número de massa e o número de elétrons. Por isso o nome da aula de hoje é os números de um átomo, né? A gente tem muito número para a gente saber sobre isso. Elemento químico, isso vocês têm que pesquisar, né? Eu não vou contar para vocês todos eles não, né? Então, já contei aqui o sódio e já contei o alumínio. Depois vocês pesquisem os outros. Vamos resolver um por um. Primeiro a gente resolve o sódio. Eu tenho que o número de prótons dele é 11 e o número de massa é 23. Como eu acho o número de nêutrons? 23 menos 11, que é igual a 12. 23 menos 11, 12. 11 mais 12, 23. Certinho o número de massa. Número de elétrons. Número de elétrons é igual ao número de prótons. Logo, é igual a 11. Ferro. Ferro é Fe, né, o símbolo do ferro. E o exercício já me contava que ele tinha 30 nêutrons e 26 elétrons. Se ele tem 26 elétrons, consequentemente, ele também tem 26 prótons. Para eu achar a massa é igual a prótons mais nêutrons. 26 mais 30 é igual a 56. Agora, o alumínio. Alumínio, o símbolo é Al, tá? É Al, né? Aí não, é Al. O símbolo ele é sempre composto, né, por uma letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Não pode confundir, não pode colocar as duas maiúsculas que está errado, tá? É uma maiúscula e uma minúscula. O número de prótons é 13 e o de massa é 27. Para eu achar nêutron, 27 menos 13, 14. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é 13. O oxigênio, o símbolo do oxigênio é o O. Já me contava o número de nêutrons e o número de elétrons. Elétrons é igual a prótons, 8. Número de massa, 8 mais 8 é igual a 16. Isso daqui tem que ficar bem claro, tá? Então, vocês têm que entender, né, como que eu montei essa tabela. Tudo tem relação ao número de subpartículas atômicas no núcleo. O que eu tenho no núcleo? Próton mais nêutron. É a partir da massa do núcleo, né, que eu calculo esse número de massa, próton mais nêutron. E na eletrosfera eu tenho os elétrons, que geralmente é igual ao número de prótons. Um outro exercício, que é o exercício que está no livro didático, né, para completar essa outra tabela aqui, um pouquinho diferente. Eu tenho o símbolo do elemento químico, eu tenho quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui nessa coluna, eu tenho as informações referentes a esse elemento químico aqui. Br é o símbolo do bromo, tá? Mg é o símbolo do magnésio, né? Minas Gerais não, é magnésio. Então, aqui eu tenho as características e os números, né, relacionados ao bromo, aqui relacionado ao magnésio, e essas aqui eu tenho que descobrir. Como? O exercício me deu algumas informações. Ele me deu alguns números de massa. Deu que o sódio tem massa igual a 23, enxofre massa igual a 32 e a prata massa igual a 108. Como que eu vou descobrir aonde é o sódio, o enxofre e a prata? Vamos ver os números de massa desses elementos químicos aqui. Vamos resolver primeiro essa coluna aqui. Esse elemento químico, que a gente não sabe quem é, né? Porque é um X, porque a gente desconhece, é uma incógnita. Ele vai ter massa igual a próton mais nêutron. 11 mais 12, 23. Então, a gente já sabe quem é o elemento químico. É o Na. Por quê? Porque o sódio tem massa igual a 23. Então, eu tenho que colocar, vou completar aqui, Na23. Agora, vamos fazer esse segundo aqui.
Esse daqui, ele já me contou que nêutron é 16 e elétron é 18. Né? Então, aqui tem que ser igual, né? Então, 18. Aqui tem que ser 18. Então, o que eu coloquei errado, né? Tem que ser 18. E aqui eu vou somar e colocar a massa, que é igual a 32. Agora, para prata, né? 47 mais 61, 108. Qual é o número de elétrons? Elétrons vão ser iguais a 47, né? Porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Completando esses outros aqui, né? 65 prótons. Primeiro, né? Como que eu cheguei nesse 65? Se ele tem 79 de massa e 44 de nêutrons, 79 menos 44 é igual a 65. Se próton é 65, elétron também é 65. Magnésio, 24 de massa. Se ele tem 10 elétrons, ele também tem 10 prótons, né? Então, 24 menos 10, 14. Eu chego no número de nêutrons. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Para a gente finalizar, né, eu trouxe aqui duas informações referentes a elementos químicos que a gente falou hoje, né? A gente falou sobre o enxofre, que tem o número atômico igual a 16, né? O enxofre é um elemento químico mal cheiroso, que vai ser utilizado em guerra, né, em combate. Ele é encontrado nas granadas. Ele tem um cheiro muito forte, né, o cheiro de ácido sulfúrico, que vem do enxofre. E o ferro, que tem número atômico igual a 26, né, ele enferruja, então é muito difícil a gente ver o ferro sozinho, né, então a gente geralmente vê ele combinado em uma liga metálica, né, que é o aço. O ferro é um dos principais componentes do aço, mas o aço não é uma substância pura, o ácido é uma mistura homogênea. Então, é isso, qualquer dúvida me envie.